Você já parou para refletir sobre o verdadeiro poder da oração? Não estou falando apenas de palavras decoradas ou rituais repetidos, mas de uma conexão viva e transformadora com Deus, que muda corações, abre portas impossíveis e fortalece a alma mesmo nos momentos mais sombrios. Muitos afirmam crer, frequentam cultos, cantam louvores, estudam a palavra, mas negligenciam o que é realmente central, a oração. Lucas 18:1 nos lembra: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." Essa não é uma sugestão, é uma instrução direta do Mestre. E hoje você vai entender como ela pode transformar completamente a sua vida. Imagine o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que viveu em perfeita unidade com o Pai, o primogênito dentre os mortos, dobrando os joelhos em oração todos os dias. Se ele, perfeito e sem pecado, dependia da oração, quanto mais nós, que somos frágeis e cheios de limitações, devemos buscar esse diálogo com o Criador. A oração não é apenas uma prática espiritual, é o oxigênio da nossa fé e a fonte de força que nos sustenta nos momentos de desânimo e tribulação. Não orar é tentar viver a vida cristã com as próprias forças, e todos sabemos que isso é impossível. O inimigo sabe que um cristão que ora é um cristão com poder. Por isso, ele luta para nos distrair, cansar e até desanimar, porque a oração é a arma que mantém nossa fé ativa e nossa alma firme. Mas a vida de oração não é um campo de batalha que se vence por acaso. Ela exige intenção, disciplina e coragem. Não se trata de perfeição, mas de dependência. É justamente quando nos sentimos fracos que precisamos nos aproximar de Deus. O Espírito Santo é nosso aliado nessa jornada. Sem ele, nossas palavras podem parecer vazias e repetitivas, mas com ele, até o gemido mais silencioso se torna intercessão poderosa. Romanos 8, 26, 27 nos ensina: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." O Espírito toma nossas palavras falhas, nossas lágrimas silenciosas e nossos suspiros cansados, transformando tudo em orações alinhadas à vontade de Deus. A oração, portanto, não é um ato mecânico. É um encontro vivo com Deus, mediado pelo Espírito, que trabalha em nós e através de nós. Ao olhar para a Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas que experimentaram o poder da oração. Daniel, mesmo ameaçado de morte, manteve sua rotina de oração 3 vezes ao dia, e Deus fechou a boca dos leões. Ana orou em meio à sua esterilidade, derramando o coração, e recebeu Samuel, o profeta que ungiu reis. Elias orou e os céus se fecharam por 3 anos. Depois orou novamente e a chuva voltou. Jesus, no Getsêmani, enfrentou a cruz com uma oração tão intensa que seu suor se tornou gotas de sangue. Cada uma dessas histórias nos lembra que Deus ouve e age em resposta a uma fé perseverante. A oração também é nossa arma contra as trevas. Paulo nos instrui em Efésios 6 a vestir toda a armadura de Deus e perseverar em oração, mostrando que cada clamor é um ato de resistência espiritual. Quando oramos, rompemos cadeias, protegemos famílias e liberamos o poder de Deus sobre situações que pareciam impossíveis de mudar. Cada palavra proferida com fé ressoa no céu e faz tremer o inferno. Mas como praticar essa oração eficaz no dia a dia? Primeiramente, precisamos reconhecer que não podemos depender de nossas próprias forças. É necessário buscar a orientação do Espírito Santo constantemente. Cada momento de oração deve ser vivido como uma oportunidade de comunhão íntima com Deus, não apenas como um recurso em tempos de crise. João 15:7 nos lembra: "Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito." Permanecer em Cristo significa viver em constante comunhão, sustentada pela oração. Oração não é apenas pedir, é ouvir, esperar, louvar e se render. Ela mantém o coração sensível, o espírito desperto e o alinhamento com a vontade de Deus. Mesmo quando nossas palavras parecem pequenas, o Espírito intercede por nós. Mesmo que só tenhamos lágrimas, elas se tornam oração. É preciso lutar para orar, vencer as distrações e reservar tempo para Deus como nosso tesouro mais precioso. Vamos considerar o impacto da oração em nossas vidas cotidianas. A oração nos ajuda a discernir,
a resistir à tentação, a manter a fé em tempos de desânimo e a agir com sabedoria em decisões importantes. Ela é o alicerce de nossa espiritualidade e o canal pelo qual recebemos direção divina. Sem oração, nos tornamos vulneráveis, mas com ela, permanecemos firmes mesmo nas tempestades mais intensas. A Bíblia nos dá instruções claras sobre o poder da oração em todas as circunstâncias. Tiago 5,16 afirma: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso nos ensina que nossa vida de oração não depende da grandiosidade de nossas palavras, mas da sinceridade e do alinhamento com Deus. Cada oração, mesmo simples, feita com fé e coração aberto, tem o poder de produzir resultados sobrenaturais. Devemos também lembrar que a oração não é um ato isolado, é parte de um relacionamento contínuo com Deus. Devemos buscá-lo não apenas nos momentos de necessidade, mas em cada aspecto de nossa vida, permitindo que Ele nos guie, transforme e fortaleça. A oração diária molda o nosso caráter, fortalece nossa fé e nos conecta ao propósito divino. Agora, imagine seu dia começando com uma oração sincera, buscando orientação, proteção e força para enfrentar desafios. Imagine suas noites terminando em oração, agradecendo pelas vitórias e pedindo sabedoria para o dia seguinte. Esse hábito transforma não apenas sua espiritualidade, mas toda a sua vida, trazendo paz, direção e uma conexão viva com o Pai. A oração é também um chamado à santidade. Romanos 8 nos lembra de que recebemos o Espírito de adoção e, através dele, podemos clamar: Abba, Pai. Isso nos liberta do medo, do pecado e das cadeias do inimigo. Somos chamados a viver em intimidade com Deus, deixando que o Espírito nos guie em cada decisão, cada atitude e cada pensamento. Em todos os momentos, o Espírito Santo nos ensina a orar com poder, autenticidade e eficácia. Ele transforma nossas palavras, até mesmo nossos silêncios e lágrimas, em orações que movem o coração de Deus e impactam o mundo ao nosso redor. Ele nos capacita a orar por nossa família, por nossos amigos, por nossa comunidade e até por situações globais que clamam por intervenção divina. Quando nos aprofundamos na oração, percebemos que ela é uma forma de guerra espiritual. Cada oração é uma batalha contra forças invisíveis que buscam destruir, enganar e afastar-nos de Deus. Mas cada oração também é uma vitória, uma declaração de fé, uma afirmação de que dependemos do poder do Espírito e não de nossas próprias forças. Devemos aprender a orar como Jesus orou, com perseverança, intensidade e sinceridade. Ele nos mostrou que a oração é vital para resistir à tentação, permanecer fiel e cumprir o propósito de Deus. Precisamos também manter o coração aberto, pronto para ouvir, obedecer e ser moldado pelo Espírito. A oração eficaz é sempre acompanhada de uma vida de fé, obediência e dedicação. A oração transforma vidas. Ela fortalece o espírito, acalma a mente, revigora a alma e aproxima-nos de Deus. Ela é a ponte que liga o céu à terra, permitindo que o poder divino flua em nossa vida de maneira prática e concreta. Cada momento dedicado à oração é uma oportunidade de experimentar milagres, respostas e transformação espiritual. Portanto, hoje, faça da oração uma prioridade. Não espere crises para dobrar os joelhos, faça dela um estilo de vida. Busque a presença de Deus diariamente. Olhe com o Espírito, permita que Ele guie suas palavras e transforme sua vida. A oração não é apenas um ato religioso, é o meio pelo qual nos tornamos fortes, sábios e capacitados para viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, convido você a orar comigo. Pai amado, eu elevo meu coração a Ti neste momento. Desejo de conhecer mais profundamente, sentir Tua presença e ser cheio do Teu poder. Senhor, Tu vês os clamores escondidos em minha alma. Ouves minhas orações silenciosas e conheces os fardos que carrego. Hoje venho pedir mais de Ti. Preencha-me com Teu Espírito, capacita-me a orar com fé, força e sinceridade. Ensina-me a buscar Tua orientação, a confiar em Tua direção e a viver de acordo com a Tua vontade. Senhor Jesus,
Ajuda-me a permanecer em oração, a resistir às distrações e a viver uma vida de intimidade contigo. Que cada palavra minha seja guiada pelo Espírito, que meus prantos e suspiros se tornem oração eficaz diante de ti. Que minha vida seja marcada pela presença contínua do Espírito Santo e que eu possa ser um instrumento de bênção para minha família, amigos e comunidade. Em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador, eu oro. Amém. Se estas palavras tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem poderosa com alguém que precisa ouvir sobre o poder da oração. Não deixe que a fé se apague, permaneça em Deus, busque o Espírito e viva o milagre todos os dias.